Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Maria, eu trabalho com medicina integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. E se você gosta de medicina chinesa, se você gosta de ortomolecular, modulação hormonal e tantas outras coisas que a medicina integrativa traz, inscreva-se nesse canal, ative o sininho e não esqueça de me seguir nas redes sociais que aparecem aqui em cima, tá bom? Dito isso, vamos lá. Hoje eu quero falar a respeito da ferritina. O que acontece com a ferritina, né? Ela é uma reserva do ferro que a gente tem, tá? E ela é o principal indicador de inflamação e também de deficiência de ferro, né? Então, a ferritina e não o ferro sérico, muitas vezes é o que dita se esse paciente precisa de uma suplementação de ferro ou não, né? O que a gente considera assim, um nível viável dentro da medicina integrativa seria uma ferritina ali em torno de 70, tá? Aí 60, 70, né? Claro, sem levar o valor de referência, né? Que o valor de referência é considerado normal bem abaixo disso, mas aí, gente, aí já tá faltando ferro, tá? E, claro, abaixo de 20 eu aconselho muito, né? Abaixo de 30 eu aconselho muito que o paciente faça a suplementação de ferro endovenosa. Porque daí a reserva de ferro já está muito baixa, independente do ferro sérico estar bom ou não, a reserva que o paciente tem já está muito baixa. Então, eu aconselho muito que se este valor de ferritina estiver abaixo de 30, né, claro, depende de cada médico, mas que já se faça a suplementação endovenosa. E quantas sessões, doutora? Bom, depende, né, depende, aí cada paciente funciona de um jeito, eu particularmente, assim, para baixo de 30, eu sempre peço no mínimo 4 ampolas. 2 ampolas numa semana, passam uma semana, 15 dias, mais 2 semanas, 2 ampolas, todas elas em soro, na aveia, tá? Isso aí tem que ser feito em ambiente ou de consultório, ou hospitalar, enfim, tá bom? Mas o que vocês precisam saber é que a gente pode ter esse quadro de um ferro normal e de uma ferritina baixa, e mesmo assim o seu médico manifestar que você deve repor ferro, e ele está certo, tá? Porque a tua reserva está baixa. Tem um outro quadro também, não é tão incomum assim, que é quando o ferro está normal ou até baixo, mas a ferritina está muito alta. Gente, quando esse quadro se apresenta, tome muito cuidado. Porque assim, indica que a ferritina, lembra, ela é o armazenamento, ela indica o quanto você tem de ferro armazenado e ela também é um bom indicador de inflamação. Então, ferritina de 400 e ferro de 50. Procure onde está essa inflamação, tá? Outro ponto que pode acontecer nesta situação aqui, não é raro você encontrar pacientes que estão em tratamento de câncer, tá? Que tem alguma neoplasia com este quadro. Ai, doutora, mas então, eu tenho meu ferro baixo e a minha ferritina tal, então tenho câncer. Não é isso, gente. Não é. Mas é um quadro que também se estabelece com aquela pessoa que está em tratamento para a neoplasia. Então, tem que prestar muita atenção, tá? O que eu sempre digo é o seguinte, né, gente? Se o ferro tá baixo, a ferritina tá alta, pesquise uma doença de base. Veja se esse paciente não tá perdendo sangue de algum lugar, se esse ferro não tá se esvaindo de algum lugar, né? Aliás, tanto para ferritina alta quanto para ferritina baixa, é bem importante que você descubra a causa que está levando a essa normalidade, tá? A ferritina baixa, por exemplo, o ferro sérico baixo, se não tiver outra doença, é muito comum acontecer no hipotireoidismo, tá? E aí, quando você repõe o ferro, no caso ferritina baixa ali, a tireoide costuma funcionar muito bem, né, depois dessa reposição. Agora, se você tem uma ferritina muito alta e um ferro baixo, não saia repondo ferro, tá? Muitas vezes você tá de cara com um quadro de neoplasia e aí o indicado não é ferro. O que se aplica nesse caso muitas vezes é uma dose um pouco mais aumentada de metilfolato, porque ele entra nessa fabricação, né, do ferro, tá? E também não é o caso de você, né, nesse quadro de um ferro sérico muito baixo e ferritina alta, também não é um caso em que você tenha que pedir sangria terapêutica, por exemplo, ou doação de sangue, porque aí vai baixar ainda mais o ferro sérico desse paciente, né? Então, o ideal dentro do quadro ferro sérico baixo e ferritina alta é você pesquisar a causa. Enquanto você está pesquisando a causa, já pode ir tratando como se fosse inflamação, anti-inflamatório, NAC, ômega 3, né, extratos de chá verde, assim, como anti-inflamatório,
tá? Mas vai pesquisando a causa. Pede uma pesquisa de sangue oculto, né? Faz uma colonoscopia, uma endoscopia, procura onde está a causa, pede um raio-x de tórax, uma tomografia que seja, né? De abdômen total, de tórax, procura, tá? Caso você não encontre, ainda assim, verifique outras anormalidades no exame de sangue, né? Muitos tipos de neoplasia sanguínea cursam com esse quadro também. O que não pode, repito, o que não pode acontecer é sair suplementando ferro ou solicitando sangria terapêutica, tá? Isso é que não pode acontecer. Como é que você vai repor o ferro? Tudo bem, o ferro sérico tá baixo, mas a ferritina tá extremamente alta. Aí você injeta ferro, mais ainda. A ferritina vai subir mais ainda, vai inflamar mais ainda, né? Como eu disse, nesse caso eu costumo tratar com metilfolato, ou às vezes até com uma dose um pouquinho maior de vitamina C, porque a vitamina C, clorofila são grandes fixadores do ferro. Agora, no caso da ferritina baixa e ferro sérico normal, repõe ferro. Tá? Repõe por quê? Porque talvez aquele ferro sérico esteja normal às custas de um gasto muito grande da reserva. Utilizou toda a reserva para manter o ferro sérico normal. E a ferritina está extremamente baixa. Para baixo de 30 na veia. Para cima de 30 aí tem a opção de escolher até via oral. Embora que o via oral eu particularmente não gosto, porque demora muito para você fazer a reposição e geralmente ferro, mesmo com outros sais, ele costuma causar uns efeitos gastrointestinais que são bem chatos. Tá? Então é isso, gente. Ferritina é muito importante. Ela mostra tanto falta de ferro, ou excesso, né, enfim, mas principalmente ferritina muito alta é um grande marcador de grau de inflamação, tá? Gente, se de alguma forma eu te ajudei, compartilha, curte novamente. E um grande abraço para vocês. Até a outra semana, em que eu espero estar de volta aqui para conversar um pouquinho sobre outros assuntos, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.